Olá, queridos alunos do primeira série do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei com vocês ao longo dessa aula. Vamos verificar agora qual é o conteúdo da aula de hoje. Na aula de número 174, Geografia, vamos estudar as principais fontes de energia. Então, quando estamos falando de fontes de energia, nesse sentido, a gente vai estar falando sobre aquelas que vão gerar eletricidade, vão gerar alguma forma de locomoção, então aí os combustíveis, também as formas de aquecimento de casa. Então a gente vai estar falando de fontes de energias renováveis e fontes de energias não renováveis. Mas antes vamos verificar o que é o conceito ou como a gente pode definir fontes de energia. Então, as fontes de energia são recursos naturais ou artificiais utilizados pela sociedade para a produção de algum tipo de energia. Esta, por sua vez, é utilizada para propiciar o deslocamento de veículos, olha lá, né, o transporte, fazer com que o veículo ele ganhe uma potência para se locomover, gerar calor, aquecimento de casas, por exemplo, que aqui na nossa região não é necessário, mas nas regiões mais frias do nosso planeta, gerar calor para poder aquecer a casa, produzir eletricidade, né? A nossa energia, por exemplo, aqui no Brasil, a maior parte é produzida na via hidrelétrica, que a gente já pode até observar aqui, ó, nessa imagem que está representando a energia hidrelétrica. Há ainda outras fontes de energias que a gente pode observar nessa imagem. Eu tenho aqui, ó, a energia solar através dos painéis solares. Eu tenho aqui uma certa quantidade de turbinas eólicas, a produção da energia eólica, e ainda eu tenho aqui também a representação da energia nuclear. Então, como a gente pode observar, as fontes de energia elas vão ser necessárias e utilizadas para os mais diversos fins na nossa sociedade. E a gente já verificou também que as fontes de energia elas vão se dividir em dois grandes ramos. Ou ela é renovável, aquela nas quais as fontes são repostas naturalmente e com mais rapidez, ou então a toda hora ela acaba sendo produzida, e as fontes não renováveis, que elas vão demorar muito mais tempo para a natureza repô-las, porque elas vão ter uma reposição lenta. A natureza leva milhões, milhares de anos para poder produzir novamente aquela quantidade ou aquela fonte, né, aquela jazida no caso do carvão mineral, por exemplo, o poço do petróleo. Então, ela leva muito mais tempo para produzir esses determinados tipos de matéria-prima que a gente vai utilizar como fonte de energia. Então, para a gente ficar mais claro, a gente vai começar falando sobre as fontes não renováveis. Então, olha só, as fontes não renováveis vão ser aquelas que podem se esgotar no futuro, como, por exemplo, combustíveis fósseis, que são carvão mineral, petróleo, gás natural e também a energia nuclear. Aqui nessa imagem está sendo representado para vocês o petróleo. O petróleo ele é produzido ou em parte terrestre, acaba sendo colocado aqui no Amazonas. Eu posso citar lá em Coari, que a gente tem uma estação da Petrobras que produz, né, tanto gás natural, extrai gás natural, também como extrai petróleo. E também na região sudeste do nosso Brasil foi descoberto o pré-sal. Então é mais ou menos assim que ocorre a exploração de petróleo. Então tem aqui no fundo do oceano, né, lá embaixo mesmo, quilômetros a fundo do solo oceânico, e aí a gente tem aqui esse óleo, que seria então o petróleo no seu modelo bruto, e aqui em cima o gás natural. Isso, a natureza levou-se milhares de anos para poder conseguir produzir essa quantidade. E para que depois que é utilizado, né, explorado, é retirado do subsolo, leva-se muito mais tempo também para ser renovado. Por isso que a gente vai considerar essas fontes, principalmente de combustíveis fósseis, não renováveis, porque leva-se muito tempo para poder repor esse material ou talvez no futuro ela possa se esgotar. Tá bom? Mas vamos verificar um pouco a pouco alguns dos exemplos das fontes de energia não renováveis. O primeiro exemplo que a gente vai verificar é o carvão mineral, que é diferente do carvão vegetal. Prestem bem atenção, tá? O carvão mineral a gente consegue essa matéria-prima através da rocha metamórfica de origem sedimentar. Então são jazidas de carvão mineral
é a segunda fonte de energia mais utilizada no mundo e ela vai ser utilizada principalmente em atividades siderúrgicas e usinas termoelétricas. Então, a gente tem aí o carvão mineral, essas atividades siderúrgicas. Então, indústria siderúrgica principalmente, né, vai aquecer o carvão ali utilizado, vai ser aquecido e o vapor que o carvão produz é que vai fazer com que aquela máquina funcione, com que aquela bateria consiga gerar energia ou então captar a energia, tá bom? Seguindo, a primeira fonte mais utilizada, mas que é o nosso segundo exemplo, é o petróleo. O petróleo, ele é a fonte mais utilizada no mundo inteiro. Por quê? Ele vai produzir diversos derivados. Aí está citado para vocês os exemplos do asfalto, o plástico, os óleos, a gasolina, o gás e muitos outros, né? E é uma fonte de energia que ela é disputada pelo mundo inteiro, porque ela é utilizada em diversos fins. Então, olha só, quando tu acorda e tu vai escovar o dente, a escova de dente que você usa, ela é feita de plástico provavelmente, e esse plástico é um subproduto do petróleo. Tu tá deitado na tua cama, o teu colchão, se for feito de espuma, ele é derivado do petróleo, tem um material ali, contém o petróleo ali também em alguma forma. Então, praticamente está no seu dia a dia. Uma colher de plástico, a caneta que tu está escrevendo, a tinta dessa caneta que você está escrevendo, tudo isso vai conter algum subproduto do petróleo. Por isso que ele é necessário para o mundo inteiro. Além de que é utilizado parte dele, né, alguns derivados dele para a produção de energia elétrica, é utilizado para transporte, né? Tanto nos transportes de carga e também como transporte de pessoas, né? A gasolina que utilizamos nos nossos veículos. Então, olha só, o petróleo está no nosso dia a dia e a gente está utilizando ele 24 horas por dia. Por isso que ele é muito disputado e também é a fonte de energia mais utilizada no mundo inteiro. Para a gente entender um pouquinho melhor como acontece, ou seja, como é feita a origem do petróleo, nós vamos assistir um curto vídeo que vai trazer para vocês a origem do petróleo. Ao longo dos anos, animais e plantas mortos foram se depositando no fundo dos mares. Esses animais e plantas foram cobertos por camadas de sedimentos, sendo pressionados sob elas. Ao longo de milhões de anos, eles foram sendo enterrados pela areia e lama. A alta pressão transformou a areia e a lama em rochas. E os animais mortos em petróleo e gás natural, ficando em reservatórios. O óleo tende a subir até encontrar alguma rocha impermeável que o mantém preso juntamente com o gás natural. Um poço tem que ser perfurado através das rochas para retirar o petróleo e gás. Então, olha o trabalhão, né, que é exigido para que a gente consiga explorar o gás, porque no mesmo lugar onde a gente retira o petróleo, também é retirado, é extraído o gás natural, que é o nosso próximo tema. Então, o gás natural também é considerado uma fonte de energia não renovável. É a terceira fonte de energia mais utilizada no mundo inteiro, né? Dos 100%, 20% vem da energia do gás natural. E como eu falei, ela está associada ao petróleo, porque eles são produzidos no mesmo ambiente, tá bom? É uma fonte de energia que vai agredir menos, né, o meio ambiente, mas, no entanto, ela não deixa de poluir também a natureza. E ela vai poluir considerando em relação ao petróleo e ao carvão mineral, que são também combustíveis fósseis, tá bom? Seguindo, no último exemplo que a gente vai verificar sobre as fontes de energias não renováveis, eu só vou fazer uma correção bem aqui, que não é o gás natural que a gente vai falar agora, é sobre a energia nuclear, tá bom? A energia nuclear, ela vai ser obtida a partir da fissão, da ruptura, da quebra do núcleo do átomo do urânio enriquecido. Então, o urânio, que é um material natural, ou seja, a gente encontra na natureza tranquilamente, ele passa por um processo de enriquecimento. Então, nesse processo de enriquecimento é que ele vai liberar calor
E nesse calor que é liberado, que é produzida, então, a energia, como vocês estão observando aqui na imagem. Vocês conseguem observar? Esse vapor saindo é justamente do aquecimento, da ruptura desse urânio enriquecido. Então, aí libera vapor também, que é a produção da energia, certo? As usinas nucleares, elas são alvos de críticas devido a problemas de segurança e ambientais. O que acontece? Aqui no Brasil, a gente tem, sim, usinas nucleares. Eu posso citar as duas, que é a Angra 1 e a Angra 2, que ainda está em processo de construção, a terceira, né? Então, o que acontece? Aqui no Brasil, nós somos relativamente privilegiados em questões de movimentos de placas tectônicas. O que é isso? Não acontecem terremotos com tanta frequência, a gente não tem no nosso território furacões, o acontecimento de tsunamis, não acontece isso. Então, é relativamente seguro. Por quê? Como a gente pode observar no último exemplo do Japão. O Japão aconteceu o terremoto, que aconteceu o tsunami, e aonde existiu, né, essas fontes de energia nuclear que a gente já está observando, e com esses terremotos houve um movimento aonde acontece a produção da energia nuclear. Para me poder produzir energia nuclear, eu acabo produzindo também a radiação. E a radiação é um material muito perigoso porque contamina, é nocivo à nossa saúde, então pode prejudicar a nossa saúde. Então, por isso que ela vai ser alvo de diversas críticas, mas é uma das formas de energia muito utilizadas nos dias de hoje. Tranquilo? Fechamos, então, os exemplos para as fontes não renováveis. Agora vamos para as fontes renováveis, que vão ser aquelas que são repostas naturalmente e mais rapidamente também. Exemplos: energia hidrelétrica, a biomassa, os biocombustíveis, a energia solar, a energia eólica, a energia das marés, que também é muito utilizada lá na Europa, nas partes onde aonde tem os mares, a energia geotérmica, e aí na imagem vocês estão conseguindo observar também o exemplo da energia solar, que são os painéis solares, e a energia eólica através das turbinas. O primeiro exemplo que nós vamos verificar é a energia hidrelétrica, muito produzida aqui no nosso país, principalmente. Ela vai utilizar as forças dos rios. Então, as forças dos rios, a gente já está observando aqui na imagem, olha só, é uma usina hidrelétrica, aonde eu tive aqui, olha só, que inundar uma grande área para que eu pudesse represar essa água e aí fazer com que ela caísse. Então, quando ela cai aqui, ela faz uma turbina girar, e quando ela gira, ela vai recarregando uma bateria. Só que o que a gente pode observar aqui, que ela vai produzir um impacto ambiental, porque ela vai alagar justamente uma grande área para reter essa água. Por isso que uma grande área, né, alagamento de uma grande área para reter essa água, desculpa. Então, olha só, o que acontece? A vida animal dessa área pode ser prejudicada, as comunidades que vivem próximas às áreas desses rios vão ser prejudicadas, porque tudo vai mudar. Aquele ambiente que antes corria um rio com determinada largura do seu leito, agora ela foi retida, ou seja, alagou também toda essa parte do território. No entanto, o seu potencial ela vai ser maior em áreas em que possuem desníveis em seu percurso. Então, quando o rio ele nasce ou vem de um lugar, de um relevo mais elevado e vai diminuindo, ele consegue ser muito melhor aproveitado do que um rio que ocorre num relevo mais plano. Certinho? Seguindo, nós temos a energia eólica, que é a produzida pelos ventos. Então, a energia é gerada pela força dos ventos captada pelas turbinas eólicas. Então, aqui, só para a gente ter uma ideia, o vento, digamos que ele está nessa direção, vai fazer com que a turbina gire, ele vai gerando energia que vai percorrendo aqui, e aqui embaixo ele vai chegando numa bateria que também vai sendo recarregada justamente pela força do tempo, ou do vento. E o impacto ambiental também vai acontecer, mas ele vai ser devido ao ruído, né, do barulho que se faz ao gerar essa turbina, e também com a possibilidade de morte de aves. Uma ave, um pássaro pode bater numa das pás da turbina e pode morrer, né, porque o impacto vai ser extremamente forte. Seguindo, a gente tem a energia solar, né? Como já diz o nome, a energia solar vai ser aquela captada pelos raios solares. Então, ela já é utilizada muito nos dias de hoje, principalmente no aquecimento de água, nos interiores dos prédios, das casas,
nas indústrias eletrônicas, só que ele tem um custo muito elevado na questão da instalação dos painéis solares, porque cada placa, são diversas placas que acontecem, essas placas, cada uma delas custa um determinado valor, então são várias placas para poder conseguir captar a energia do sol, tá bom? Então, esse aí foi o último exemplo das fontes de energias renováveis. Então, fontes de energias renováveis é aquelas que são repostas mais rapidamente pela natureza, e as fontes de energias não renováveis são aquelas que podem vir em um determinado momento a esgotar ou que levam milhares de anos para que a natureza possa repô-la. Tá bom? Então aí vamos agora, já fechando a nossa aula, a gente vai convidar aqui o Curumim. O Curumim, para quem ainda não conheceu o Curumim, ele é um dos personagens que fazem parte da geografia. E o Curumim, eu falei com ele, e para ele entender um pouquinho melhor, ou nos dar aí uma tal ideia do que seria, então, o consumo de energia, porque a energia está cara, né? Estamos, nesse momento, pagando uma das energias mais caras do nosso país, porque estamos na tarifa vermelha, onde a cada 6 kW, se eu não me engano, R$9. Então, a gente que está num período quente, porque Manaus é quente, né? Então estamos aí gastando energia no ventilador e energia no ar-condicionado para ficar numa temperatura mais agradável em casa. Agora então, Curumim, te pergunto, explica pra gente por que você me falou lá atrás que quando você for adulto você vai ter medo da conta de energia. Então, professora, atualmente muitas pessoas não têm economizado água. Dessa forma, tenho medo que a situação fique precária e as contas de energia poderão aumentar. Curumim, como a gente verificou aí nas fontes de energias renováveis, a água é produtora da fonte de energia hidrelétrica. Se a gente não está economizando água, estamos gastando muita água com o nosso consumo próprio, então provavelmente vai faltar água no futuro para a gente poder produzir energia hidrelétrica. Então, o que acontece? O resultado? A energia acaba ficando mais cara. Então, aqui finalizamos a parte de conteúdos e vamos começar a nossa interatividade. Muito bem, para vocês agora, 2 questões sobre esse conteúdo. Então, retirado do site Mundo Educação, são consideradas fontes de energia renováveis todo recurso que tem capacidade de se refazer ou não é limitado. Com base nessa informação, abaixo estão listadas fontes de energias renováveis, exceto, ou seja, uma das 5 alternativas não é fonte de energia renovável. E a segunda questão, uma questão aberta para vocês. Por que o petróleo é a fonte de energia mais utilizada no mundo? Então, a gente vai ficar com um tempinho para vocês produzirem a resposta e já a gente volta.
Muito bem, queridos alunos, ficou para vocês aí duas questões, uma de indicar a alternativa, qual seria a alternativa mais correta, e a segunda para responder. Então, vamos verificar as participações no nosso chat e eu já parto para a correção da unha 2. Então, a primeira participação que a gente destaca é do aluno Kennedy. Aí ele está respondendo a questão 2, que além do setor de transporte, o petróleo é usado para a geração de energia. Também colocado está correto, e aí na correção a gente prolonga essa resposta, tá bom? Temos mais participação, temos a Isabela da Escola Estadual Raimunda Holanda de Souza, que ela colocou questão 1, faltou alternativa. Isabela, qual é a sua resposta então? Qual é a alternativa para você que não está identificando fonte de energia renovável? Temos mais? Não, não temos mais participação, então vamos fazer a nossa correção. O Kennedy colocou também que a resposta para a questão 1 é a letra B. Obrigada aí ao Isabela e também ao Kennedy pela participação no nosso chat. Vamos realizar a nossa correção. Na questão 1, como a gente falou, ele traz uma breve introdução sobre as fontes de energia e ele pergunta, com base nessa informação abaixo, estão listadas fontes de energia renováveis, exceto, ou seja, qual é a única alternativa que não traz essa informação correta e a informação está na letra B, como a gente enxerga agora no nosso gabarito. Então, é o gás natural que não é uma fonte de energia renovável, né? Ele é um combustível fóssil, portanto, ele é uma energia não renovável. Olha o comentário da questão. Então, no comentário da questão, traz para a gente que o gás natural é considerado um combustível fóssil, como eu acabei de falar, portanto, não renovável. Suas reservas são finitas, ou seja, elas podem acabar e quando encontrado em jazidas, normalmente estão associadas ao petróleo. Então, como a gente verificou lá na extração dessa fonte de energia, dessa matéria-prima, elas são encontradas ou em jazidas marítimas, né, lá no fundo do oceano, ou então em fontes terrestres. Então, a gente pode citar o pré-sal, lá no sudeste do nosso Brasil, e também nós podemos citar aqui na região do Amazonas, né, do estado do Amazonas, o município de Coari, onde acontece também a extração do gás e do petróleo. Então, a gente tem também, nesse ponto, gás natural e petróleo sendo extraídos ou em partes marítimas, né, em bacias sedimentares marítimas, ou então em bacias sedimentares terrestres também. Então, essa é a resposta da questão 1. Partindo para a questão 2, que era uma questão aberta, ou seja, vocês tinham que produzir a resposta, e o Kennedy já colocou a resposta dele porque é utilizado tanto para o transporte como a energia, né, a geração de energia. Então, o que a gente pode completar ainda dessa questão? Então, porque além de ser predominante no setor de transportes, ou seja, por meio dos combustíveis, o petróleo ainda é o principal responsável pela geração de energia elétrica de indústrias em diversos países do mundo. O que a gente pode completar ainda é que dentro que o petróleo, a partir dele, uma infinidade de subprodutos são produzidos. Como eu falei, tipos de plástico, tinta, espumas, os combustíveis também e a própria energia elétrica. Então, uma infinidade de produtos, subprodutos, a gente consegue extrair produzir a partir do petróleo. Então, fechando essa questão com o seguinte comentário. O petróleo, após ser extraído e refinado, gera vários produtos, como gasolina, óleo diesel, fertilizantes, tintas, borrachas, É responsável por cerca de 37% da produção de energia no mundo, sendo que o setor de transporte é o principal destino desse óleo, 50% de tudo que é produzido de petróleo vai para o meio de transporte. Estima-se que 25% é utilizado pelas indústrias e os outros 25% são para a indústria química e para a geração de energia nas usinas termoelétricas. Então, esse é o nosso fechamento da aula de hoje. Verificamos, então, fonte de energia. Espero que tudo tenha ficado tranquilo e até uma próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.